Fala galera, estamos aqui para a gravação de mais um podcast, continuando aquele formato perguntas e respostas. Deixar a Lívia fazer as perguntas e eu vou respondendo aí. Isso. Começando com treino, descanso e resultados. Essas perguntas a gente tirou agora lá do TikTok, tá? Que é do público mesmo que segue o Samir. Por que algumas pessoas treinam pesado todos os dias e não conseguem evoluir quase nada visível? Pode ser estratégia, pode ser falta de descanso, né? Pode ser acúmulo de estresse, Pode ser a falta de estratégia também. pode ser a falta de estratégia. Então, assim, é igual você ir fazer um trabalho e copiar e colar, né? Mais ou menos assim que a gente resume bem. Então não é simplesmente você pegar um treino e ir lá e fazer, né? É um pouco mais além disso. Então, para você ter resultados, você tem que ter uma boa estratégia, você tem que ter um treino voltado para o que você almeja, para o seu objetivo, tem que ter uma dieta e tem que ter os complementos. Então, é mais ou menos assim que você vai conseguir ter uma resposta. Se você for só lá e gerar só estresse, esse acúmulo de estresse pode te dar um overtraining, pode te dar um catabolismo, mas não um anabolismo que você almeja. Correto. Treino de força é diferente de treino de hipertrofia? O que muda nos resultados? Muda total. Treino de força é levantar peso, né? Então você vai levantar cargas, fazendo os seus RPM, que é a sua repetição máxima, com baixas repetições e um descanso maior, para deixar gerar uma recuperação, para que você consiga bater aquele RM seu. Agora, a hipertrofia não. A hipertrofia você vai gerar estímulos metabólicos. E esses estímulos metabólicos é através de repetições não tão pesadas. Por isso que nós hoje utilizamos os métodos que proporciona que você não pegue cargas tão altas e sim gera esse estímulo metabólico, tendo o rompimento das fibras, que é o que nós almejamos, para na recuperação gerar o aumento do volume. Agora, a questão de você levantar o peso em um determinado RPM com um descanso maior, não faz você ter o aumento do volume muscular. Tem pessoas que faz esse trabalho de aumentar a força sem aumentar o peso corporal. E os estudos já mostram isso, que você consegue fazer trabalho de força e não aumentar o peso corporal. E isso encaixa muito para lutadores, para aquelas pessoas que precisam aumentar a força, mas não pode sair da sua categoria. Então, não trabalha hipertrofia, trabalha o treino de força, né? Então, é mais ou menos isso para matar aí a charada. Diferença. Porque, porque às vezes a balança fica estagnada mesmo com dieta e treino todos os dias. Então, aqui a gente já falou várias vezes que balança é descartada, né? Nesse processo que você quer estética corporal, porque nós trabalhamos com percentuais da composição corporal, né? Então, esse percentual, eles é igual a uma balança. À medida que um vai aumentando, o outro vai diminuindo. Mesmo que podemos perceber que o músculo equivale a a um menor volume que a gordura gera mais volume e o músculo gera menos volume para ter o mesmo peso. Mas assim mesmo, a dificuldade entre ganhar e perder faz com que aconteça essa balança. Então, um pouquinho de músculo que você ganha
equivale a uma grande quantidade de gordura que você perde. Então, praticamente na balança, só mexeu gramas, mas a composição corporal mudou bastante. Então, por isso que quem quer melhora da estética tem que trabalhar com avaliações, né? Adipômetro, bioimpedância, etc. E esquecer balança. Quando a pessoa já emagreceu bastante, mas trava nos últimos quilos, qual é a melhor estratégia para continuar evoluindo? É o que eu falei aqui, muita gente ficou nervosinha, deu pitizinho, mas quando chega num determinado ponto de estagnação, tem que entrar na quantificação, que é onde vai matar essa charada que você precisa. Porque aí você quantificando, você vai dar a quantidade de macronutriente correto que o seu corpo precisa. Aí pode ser que já é um fato dele poder continuar perdendo, né, esse restinho de gordura que precisa. Ou também tem algumas estratégias que nós podemos usar para desestagnar esse corpo que estagnou. O que exatamente é catabolizar e como evitar que isso atrapalhe os resultados? Catabolizar é perder massa magra por falta de energia, né? Então, o que gera a falta de energia? A energia no corpo, ela é a gordura estocada, né? Então, nós precisamos ter um aporte de proteína para fazer uma síntese proteica, né? Para gerar uma recuperação muscular, e temos que ter um aporte de energia se caso nós estivermos em déficit calórico e for trabalhar com um gasto calórico maior do que o nosso consumo. Que aí nós estamos induzindo o corpo a utilizar a gordura como energia, para exatamente não gerar o catabolismo. Aí onde entra a falta de orientação, que é o que acontece do excesso. O excesso faz com que gere o catabolismo. Se você fica muito tempo na academia sem o aporte correto de macronutrientes e uma boa estratégia, vai chegar um momento que o corpo vai utilizar o glicogênio acumulado. Acabou o glicogênio, ele vai utilizar a gordura como energia. Deu o tempo estimado ali, o corpo reage numa forma de alerta. Vai falar, tem coisa errada aqui, o cara tá maluco. E aí, onde ele para de utilizar a gordura, deixa a gordura estocada e vai utilizar o músculo. Por quê? Porque entende que esse indivíduo está exagerando. Tem algo errado de acontecendo. Então, por isso que eu falo que nada em excesso resolve. Nem o excesso de ficar sem alimentar, nem o excesso de fazer uma atividade física muito longa. Porque essas duas situações vai conflitar e vai gerar um catabolismo com certeza. Então, tem que ter paciência, disciplina e constância. Descansar menos pode atrapalhar tanto quanto treinar demais? Claro, porque se você não descansa corretamente, você não recupera e faz toda a recuperação muscular necessária para aqueles músculos que foram, né, lesionados ali naquele treino. Então, se não recuperou totalmente aqueles músculos e você treina novamente, o que vai acontecendo? Essa lesão vai aumentando e acaba agravando e passando a ser uma lesão não benéfica mais. Já passa a ser uma lesão que precisa de um tratamento e que vai atrapalhar no seu rendimento. Então, tem que ter um bom treino, mas também tem que ter um bom descanso para recuperar aquele bom treino que você teve. Não adianta você fazer um treino muito bom e não ter um descanso equivalente para fazer a recuperação necessária para esse treino. Certo.
Agora o tema é glúteos, pernas e divisão de treino. Faz sentido treinar glúteo e posterior no mesmo dia ou é melhor separar para ter mais qualidade? Eu não gosto. Eu não gosto. Muitas pessoas, muitos professores passam glúteo e posterior. Eu não gosto. Por quê? Porque o único grupo muscular que você não utiliza no treino de quadríceps é o posterior. Então, eu prefiro trabalhar quadríceps e glúteo, né? Então, no dia de quadríceps eu dou um pequeno estímulo para glúteo e no dia de glúteo eu dou um pequeno estímulo para quadríceps, porque aí fica harmonioso e eu consigo trabalhar da maneira correta. Porque entenda, se eu estou fazendo um agachamento, eu desço até 90 graus, eu estou utilizando o quadríceps. Se eu passo de 90 graus, eu passo a utilizar o glúteo. Então, como que você vai tirar o treino de glúteo desse treino de quadríceps? Não tem como. Então, o treino de glúteo não pode ficar próximo ao treino de quadríceps e assim vice-versa. O único que você consegue isolar é o posterior. Então, eu gosto de pôr o posterior separado para que haja esse tempo maior de descanso. Então, quando eu jogo quadríceps, eu dou um pequeno estímulo em glúteo. Quando eu jogo glúteo, eu dou um pequeno estímulo em quadríceps. Porque não tem jeito. Você vai fazer um agachamento sumô. Ele tem uma boa utilização do glúteo, porque você consegue descer mais. Mas como que você não utiliza o quadríceps? É impossível, entendeu? E também não fica ali legal eu fazer um treino, por exemplo, elevação pélvica e coices. Ficar lá só dando coice. Então, para ficar mais harmonioso, melhor, eu gosto de fazer dessa forma. Qual a melhor frequência de treino de pernas e glúteo para quem busca hipertrofia? E geralmente 2, 3 vezes por semana, né? É o que nós trabalhamos com o grupo feminino, né? O grupo feminino geralmente tem mais esse foco em inferiores, né? Então a gente faz dessa maneira, tenta jogar 3 vezes por semana. Já homem eu jogo 2 vezes por semana. Então é mais ou menos aí nessa proporção. Porque eu consigo ter um pouco de qualidade na recuperação. Treinar quadríceps e posterior em dias próximos atrapalha o resultado ou pode funcionar? Eu acredito que seja um dia atrás do outro, né? Um seguido do outro. Eu gosto de dar um dia de descanso. Mas quando não tem, dependendo da agenda desse aluno, eu acho bem melhor, né? Por exemplo, se ele tá com 4 dias só para treinar, eu fazer quadríceps num dia, posterior no outro dia. Um dia eu jogo só superior para descansar nessa parte inferior e no quarto dia eu finalizo com glúteo. Então, assim, eu penso que é melhor, né? É melhor do que uma outra forma, né? Jogar posterior e glúteo, etc. Então, eu vejo que, como eles são antagônicos, você consegue isolar. Você consegue não utilizar ele indiretamente nem diretamente. Entendeu? Você pode fazer um leg, você pode fazer um agachamento que você não vai sentir seu posterior. Isso é bem perceptível. Nutrição. Comer limpo é suficiente ou é preciso bater proteína e quantificar macros para segurar massa magra? Depende do momento que esse indivíduo está no objetivo dele, né? Se ele chega para mim percentual acima de 20%, nós podemos ir mais flexível aí, né?
mais tranquilo, primeiro fazendo ele a aprender a comer limpo e certo, né? E aí depois que esse indivíduo passa da casa dos 20, começa ali 18, indo para 16% de gordura, aí realmente é necessário que haja uma contabilidade desse macronutriente. Aí é bem importante quantificar e pesar. Né? Então ele tá vindo lá, 27% de gordura, né? Sedentário, não fazia dieta. Não precisa afobar o artista, não. Deixa o cara tranquilo. Só passa a ensinar ele a montar o prato dele, comer melhor, alimentos mais limpos, mais vezes ao dia, para começar a acelerar esse metabolismo. Esse é o primeiro passo, né? E aí, quando esse indivíduo passar dos 20% de gordura, e aí daí para baixo, aí nós começamos a quantificar e dar uma, né? Porque temos que entender que esse cara não é um atleta, né? Agora, se ele também chegar maluco da cabeça e me impor no jogo, eu quero pra ontem, em IBBBB. Falei, não, aí você tem que pagar o preço, né, irmão? Você tá. Agora, o cara É que tá agressivo, né? o cara que tá tranquilo, que ele entende que o processo é um pouco mais longo, né? Que ele tem que melhorar a mentalidade e etc. E vai bem. Beber mais água realmente ajuda a reduzir retenção e melhorar o shape? Eu não gosto do excesso, né? Nada em excesso faz bem, mesmo que seja água. Mesmo nós sabemos que o nosso corpo, 70% é composto de água, não necessariamente excesso vai ser benéfico. Então, se você tem uma caixa d'água, se você exceder, vai derramar. Se vai derramar, você vai estar jogando fora e vai estar desperdiçando. É a mesma coisa que você faz com seu rins. Se você excede, você faz ele trabalhar mais necessário. Mas é uma água limpa, é boa. Não, tudo bem, é boa, mas você vai fazer ele trabalhar, entendeu? Então vamos dizer que você vai diminuir a vida útil desse cara. Então vamos pensar, né? Vamos fazer o negócio certinho. Você pega o seu peso quilo, né? E multiplica por 0,05. Lá vai dar o valor estimulado por peso quilo que você precisa de consumir de água diário. E aí a gente ainda dá um conselho que a gente pede para ele começar com uma frequência maior de manhã e essa frequência ir reduzindo no decorrer do dia para ir diminuindo à noite, para evitar aquela sudorese, aquela Cordão. diurese durante a noite, dele ficar tendo que acordar para ir no banheiro. Como a nutrição pode ajudar a manter massa magra, mesmo em déficit calórico? Porque nós, nesse caso, iremos ajustar a proteína um pouco mais alta, né? Para promover a síntese proteica, né? E vamos pôr o carboidrato mais baixo e a gordura para fazer com que o corpo tenha menos energia entrando e utilize mais da sua energia que está acumulada. Então, basicamente, esse é o resumo, né? Nós vamos induzir o corpo a entender que está entrando pouca energia e que ele precisa usar a energia que está estocada. E para ele não perder a massa, nós trabalhamos com a proteína para ter a recuperação fazendo uma síntese proteica. Casos específicos. Quem tem percentual de gordura alto, mas já treina pesado, qual deve ser o primeiro ajuste? Treino ou dieta? Olha, é o que eu sempre falo. A dieta vai ser sempre o fator aí de 70% nesse processo. Porém, se a pessoa está sedentária e está com gordura alta, tudo que ele fizer é benéfico, é bem-vindo. Então, se ele quiser começar na academia primeiro, não tem problema nenhum. Não precisa ter essa noia, né? Falar assim que com certeza tem que começar, é uma via de regra. Não é isso, não tem essa via de regra. Se ele for dar o pontapé inicial, começando com orientações dos profissionais, com certeza nós iremos orientar ele a iniciar, né, com a dieta.
Vamos iniciar com a dieta, vamos organizar, né, o seu balanço calórico, e aí sim você inicia com o treino. Mas isso é tranquilo. O importante é o cara começar. O importante é o cara virar a chave, dar o primeiro passo e começar. Ele quer começar com treino, meu parceiro, tá tudo certo. Sem problema nenhum. Só dele ter começado já é um ponto enorme. Aí já é superior à dieta, ao treino, a tudo. O primeiro ponto é a iniciativa. Teve a iniciativa, já está excelente. E aí ele tem que entender que a dieta, o treino e todos os processos se andam junto. Entendeu? Não adianta fazer igual a maioria desse povo está fazendo aí, usando monjaro e ficando sentado em casa e tomando cachaça no final de semana. Aí, meu parceiro, daí para frente é só para trás. Quando a fraqueza durante a dieta é enorme, o que fazer para desistir? Para não desistir? Aí, certamente, esse cara tá sem orientação de um profissional. Porque se ele tiver tendo essa fraqueza e ele avisar pro profissional que está orientando, certamente o profissional vai ajustar a dieta dele e vai organizar a estratégia para que isso não aconteça. Isso aí só acontece se ele fizer uma dieta por conta própria e cortar tudo, restringir tudo, achando que esse é o caminho certo. Aí vai dar essa cagada aí. Isso chama-se cagada. Isso é um alerta de cagada. É alerta que o cara tá fazendo merda. Esse é um sinal que o corpo dá falando assim: ó, mocorongo, você tá fazendo cagada. Tô te avisando aqui antes de dar merda. Então, porque se ele estiver sendo orientado por alguém, não vai acontecer isso, não. Para mulheres acima dos 40 anos, especialmente com gordura abdominal persistente, existe alguma estratégia diferenciada? Olha, se tem essa gordura abdominal ou a gordura no quadril, tem que ser feito um ajuste hormonal. Certamente os hormônios aí não tá ajustado. Porque ela tá se preparando para entrar na menopausa e não está tendo, né, um desequilíbrio hormonal, né? Mas aí vai ser feito treino de hipertrofia, né, um treino, déficit calórico, né, um treino, uma dieta com déficit calórico, uma proteína mais alta. Porém, nós precisamos observar a questão hormonal. Primordial, né? Não só hormonal, a gente fala hormonal, mas engloba tudo, vitamina, aí vai estar com deficiência de vitamina D, vai estar com deficiência de algumas vitaminas, que é certeza. Quem já emagreceu bastante, mas agora quer definir e ganhar massa, o que precisa mudar na dieta, no treino? Aí gradativamente nós vamos fazendo ele sair do déficit calórico e, com muita consciência, entrar no superávit. Mas assim, bem lentamente, para esse corpo não voltar a acumular gordura novamente, né? Porque a gente tem que deixar o corpo ele ir acostumando com esse novo processo, que o corpo é adaptativo, tudo ele se adapta. Então, gradativamente, nós vamos diminuindo o déficit calórico e aos poucos nós vamos aumentando, né, um superávit, mas bem baixo também, para fazer com que haja essa progressão. Tem que ser muito cautelosa. Como lidar com a frustração de não ver resultados rápidos, mesmo treinando e se alimentando bem? É porque ninguém tem a paciência de entender que o processo é lento. O processo bem feito e saudável, ele é lento. O corpo não faz mudanças drásticas. Então, o mal das pessoas, pelo imediatismo que as pessoas têm hoje,
Elas acham que o dinheiro compra tudo e que tudo se compra. Aí ela não quer fazer o negócio correto. Aí ela quer ir lá e aplicar o líquido na bunda, ela quer ir lá e comprar um Mounjaro e aplicar um Mounjaro para emagrecer rápido. Então o ser humano sempre quer algo que seja imediato. Eles não querem pagar o preço do processo lento e saudável e com qualidade. De ir para academia, de fazer uma dieta, de ter a consciência, disciplina e etc. para esperar o processo acontecer. Porque realmente o processo é lento, é chato, é minucioso, é repetitivo, mas vem. Mas tem que ter paciência. Então, como as pessoas são muito imediatistas, acham que o dinheiro compra tudo, eles querem sempre comprar o processo. E o processo saudável, infelizmente, não se compra. Então as pessoas ficam nisso aí, eles querem aplicar alguma coisa que vai mais rápido, eles querem tomar alguma coisa que acelera, eles querem fazer alguma coisa que acelera, tanto que a maioria tem muito colateral com hormônio porque acha que o hormônio é a cereja do bolo. E o hormônio não é a cereja do bolo. Não adianta você achar que aplicar o hormônio você vai ter um maior resultado. Ele vai contribuir. Para mim, o hormônio entra de 0 a 100, ele entra 10%. 10% ele ainda divide com manipulado, com suplemento, com tudo esses parafernália aí. 10% é o sono, 10% a musculação e 70% a dieta. Então não adianta. O que enche o físico é a dieta, o que emagrece é a dieta, tudo é dieta. Então, é só você viver a vida de um atleta aí, acompanha a vida de um atleta que você vai ver. Eles vão te falar passo a passo. Falou, agora eu vou começar a encher. Agora eu vou começar a secar, que você vai ver tanto que muda. Ele começa a encher, o físico dele enche. Ele começa a definir, o físico dele define e rasga. Aí ele pesa, agora eu vou começar a encher de novo. Você percebe que é notável o músculo dele enchendo. Então, assim, acontece, só que é um processo que não é do dia para a noite. Tem que ter paciência para o resultado acontecer. Tem que ter disciplina, constância e fazer o repetitivo. Por que ganhar músculo é um processo tão difícil e como manter a motivação no longo prazo? Cara, é assim. Nós temos que entender que toda vez que você iniciar um processo de mudança, o corpo vai ir contra você. Ele vai resistir a essa mudança. Porque se você vinha de uma forma, de repente você resolve mudar, ele não entende. Então ele vai continuar a tentar persistir no jeito que você vinha. O mal das pessoas é achar que o corpo anda igual o pensamento dele. E o corpo não age igual o pensamento dele. Entendeu? Então é por isso que nós temos que tomar cuidado na hora das atitudes de fazer alguma coisa. Nada que é rápido, o corpo aceita. Sempre vai ligar uma medida de emergência. Ele não aceita nenhuma mudança drástica. Então não adianta você ir para academia e acabar nos treinos, que é mais fácil você ir parar numa UTI do que você chegar no objetivo que você pensou que chegaria fazendo aquele excesso. Então a mesma coisa em todo o processo. Não adianta você cortar toda a comida achando que o corpo vai utilizar a sua gordura, que não vai. Você vai perder músculo, você vai ficar fraco, você vai dar fraqueza, você vai também de novo parar na UTI, mas não vai perder a gordura que você pensou que perderia. E isso é com muitas coisas. As pessoas geralmente tendem a agir pelo pensamento e tomar as atitudes errada. Por isso que eu sempre falo com meus pacientes e alunos, falo, na hora que você pensar em fazer, pergunta para nós, porque nós já temos uma vivência. Talvez nós podemos te orientar uma melhor forma.
Talvez aquilo que você pensou em fazer não é o melhor a se fazer. Então eu puxo muito a confiança dos meus alunos e sou muito chato com meus alunos em saber tudo que eles estão fazendo. Por exemplo, se eu passar um treino e eu ver que ele está treinando uma outra atividade, eu vou encher o saco dele. Eu vou falar, meu parceiro, que porra é essa? Por quê? Porque eu sei que aquilo ali vai causar algo diferente do que ele pensou. Ele achou que ele fazer mais aquela atividade ia fazer com que ele perdesse mais e pelo contrário. Vai fazer com que ele passe a não perder. Entendeu? Porque ele não está dando aporte de alimento para bancar e fazer o corpo utilizar a gordura. E aí vai fazer com que ele erre. Então, antes de tomar uma atitude, conversa com o cara que tá te orientando. O cara que tá te orientando é para isso. Eu fico muito nervoso com consultoria online nesses momentos. Porque a pessoa vai lá e inicia. Nossa, inicia num pique do caralho. Aí passa, recebeu os protocolos, o cara some, não fala nada. Eu que tenho que perguntar pro cara, e aí, meu parceiro, como que você tá? Ou e aí, eu que tenho que ficar investigando e vendo ele, o que ele tá fazendo no Instagram, para ver que você tá fazendo certo ou errado. Não é assim que funciona. Consultoria online, você tem que ajudar o seu consultor a te orientar. Porque eu só vou saber o que está acontecendo se você falar comigo. Então, se você não falar comigo, para mim tá tudo certo. Tá tudo ok. Você tá entendendo? Então, se você não vir para mim e perguntar suas dúvidas, então eu falo sempre para a Lívia, Lívia, esse chato que tá perguntando toda hora vai ter resultado. E é sempre o que tem. Por quê? Porque antes dele errar, ele pergunta. E é isso que consiste uma consultoria online. É você perguntar antes de errar. Então é assim que funciona, porque eu vou te dar o caminho certo. Porque geralmente você vai tomar o caminho errado. A forma que você pensa, sem ter um entendimento, vai fazer você tomar o caminho errado. Entendeu? Então é mais ou menos isso que faz com que essa rotina não fique tão chata. Os resultados acontecem, pode ser de forma lenta, mas sempre vai estar acontecendo e te motivando. Agora, se você não tiver ninguém te oriente e tentar fazer sempre sozinho, o corpo vai resistir na sua mudança. Na hora que ele resiste, vai fazer com que você ou erre ou não consiga. Aí desiste. Então, procure alguém para te orientar. Procurou alguém para te orientar? Segue e converse com esse orientador. Leve suas dúvidas para ele. Pergunte, que eu tenho certeza que vai acontecer. E pergunta para ele. Não sai perguntando para os outros, não. Isso é muito feio, muito antiético. Você acabou de fechar com o profissional aqui, de repente você está lá na academia perguntando para o outro o que ele acha daquele negócio. Não, irmão. Se você fosse querer a opinião dele, fechasse com ele. Agora, se você fechou com aquele, respeita. Por quê? O objetivo seu é o mesmo. Agora, o caminho de cada um pode ser por outro, né? Então, eu posso ir para Trindade, eu posso ir para São Paulo. Ah, eu gosto de ir por tal lugar. Fulano gosta de ir por tal lugar. Ciclano gosta de ir por tal lugar. Mas todos nós iremos chegar em São Paulo. Então é sobre isso. Então tá, ele vai falar que não concorda, mas o objetivo é o mesmo. Ele vai te dar um outro caminho para você chegar no mesmo lugar. Então não adianta. Se você ouvir eu e ele, você vai ficar perdido. Porque você vai vir para cá, vai voltar para cá. Vai vir para cá, vai voltar para cá. E não vai andar para frente. E aí você nunca vai chegar no seu objetivo. Você vai ficar igual um ping-pong indo para lá e para cá, sem saber qual das duas vias você vai. E não vai chegar no seu objetivo. Então é sobre isso. É você ouvir o cara e ir no caminho que ele te deu. Que aí você vai chegar onde você quer. Ah, tem um que o caminho é mais longo, tem um que o caminho é mais rápido, tem um que o caminho é mais cheio de curva. Aí é você que vai, né, procurar esse profissional. Agora, achou o profissional, respeita o cara que está te orientando e ouve ele. Faça o que ele está te pedindo. Vai dar certo.
Minhas perguntas acabaram. É mais ou menos sobre isso. Nós estamos sempre trazendo um pouquinho de cada, né? Porque nossa consultoria é bem completa. Eu tenho formação em educação física, nutrição e tem algumas pós-graduações que me completa bastante, né? Em todos os requisitos, né? Eu fiz uma pós-graduação em Bodybuild Coach, que veio todos os, né? Os mais conhecidos e falado aí na mídia de preparador de atleta. Então nós temos uma ideia sobre ergogênico, a gente temos uma ideia sobre nutrição, nós temos uma ideia sobre suplemento, a gente temos uma ideia sobre treino, nós temos uma ideia sobre pose. Então a gente tem bastante completo, né? Terminei uma pós agora de nutrição esportiva e hipertrofia, estou começando outra pós agora com um dos que eu acho que é um dos melhor do Brasil, sobre fármaco. Para mim, igual ele, não tem igual, né? Então eu comprei um curso de pós-graduação do Kaminski, estou começando agora para entender mais, para poder agregar mais. Então nós estamos sempre estudando e trabalhando para ser o mais completo possível e dar todo o suporte que o paciente, aluno chegar, né? E poder ter. Tamo junto aí. Só lembrando que o podcast na íntegra vai no ar todas as quarta-feiras às 19 horas. E os cortes nós vamos estar postando nas redes sociais. Lembrando que são cortes de até 1 minuto, puxando um pouco do assunto, né? Para te dar aquele gostinho de você ir lá assistir ele na íntegra. Beleza? Tiver qualquer dúvida, chama no direct. Quiser fazer parte do nosso time, chama no direct. Será bem-vindo. Tamo junto.